Oi pessoal, eu sou a Ana e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje eu vou falar sobre todos os livros que eu li no mês de março. Em março eu li somente 4 livros e meio, na verdade, porque um eu comecei e não terminei. E eu acho que foi um saldo ok, sabe? Poderia ter lido mais? Poderia. Mas eu fiquei numa pequena ressaca, assim, meio de saco cheio de ler, sabe? Então, no final eu tô feliz com o que eu li. Eu comecei o meu mês, então, lendo Ensaios de Despedida, da Elisama Santos, e eu amei esse livro aqui. Eu li em parceria com a editora Record e eu fiquei bem surpresa com a história, porque vai contar a história da Cristina, uma advogada que após 20 anos de casamento, ela decide escrever todos os seus pensamentos mais íntimos para sua filha. Então, esse é um livro epistolar, escrito através de cartas, em que a Cristina vai relatando toda a tua rotina, teu cotidiano, tuas angústias para a tua filha. Eu achei esse livro muito sensível, eu me identifiquei bastante e na verdade parecia que a minha avó estava escrevendo esse livro para mim. Eu vi a minha avó em muitas passagens desse livro e foi muito sensível. Porque aqui ela vai falar sobre casamento, sobre as responsabilidades que uma mulher tem em relação à casa, em relação à criação dos seus filhos, e são questões muitas vezes impostas à mulher. Enquanto isso, o marido não se preocupa com as proteínas, com a nutrição do filho, se falta tal coisa no armário ou não. Então, eu achei bem sensível e muito íntimo esse livro também. Depois eu li mais um livro brasileiro, que foi Alto da Compadecida. Eu li junto com uma amiga, ela que me presenteou esse livro pra gente ler juntas. E, gente, eu amei tanto esse livro, tanto, tanto, tanto. Eu nunca tinha visto o filme, então eu não sabia o que esperar desse livro. Eu fui 100% surpreendida pela história, pelo tom engraçado, irônico, mas em certos pontos críticos do autor. E eu juro, eu me envolvi muito com essa história. Eu lia, eu ria e eu comentava com meu namorado sobre. E eu ficava, meu Deus, não é possível que tá acontecendo isso, sabe? O Chicó e o João Grilo são muito engraçados. Principalmente o João Grilo, né? Que, ele apronta muito, assim, muito. E parecia que eu tava junto ali aprontando e fazendo um monte de coisa errada, porque é um livro que te envolve. E eu fiquei muito surpreendida por conta disso, porque é um livro escrito em forma de teatro, né? É uma peça. Ó, é uma peça e eu achei que eu não fosse me envolver tanto por ser uma peça. Mas não, eu me vi na história mesmo. Por mais que não tenha tanta descrição do lugar, eu me via ali junto a eles, eu me via na igreja, eu me via na vila em que a história se passava. Isso sem ter visto o filme, tá? Porque o filme pode induzir algumas cenas, mas não, eu não assisti, então eu fui realmente sem saber nada e me surpreendi muito. Eu recomendo demais, demais esse livro aqui. Eu acho que é um retrato da nossa sociedade brasileira, mas principalmente sobre o Nordeste, porque tem muito regionalismo, tem muitas questões do cordel também, então foi um ponto muito, muito interessante. Obviamente eu assisti o filme, o primeiro só, não assisti o segundo ainda. Eu também amei o filme, nossa, eu ri demais e é bem fiel, né? Os diálogos bem fiéis. É totalmente compreensível porque tanta gente gosta desse filme. E desse livro também, porque eu sou os elogios. Então fica a recomendação. Eu acho que no geral, esse mês eu fiz boas leituras. Eu fiz poucas leituras, mas muito boas. O próximo livro, então, O Muro de Pedras, da Elisa Lispector. Elisa Lispector, na verdade, nessa capa belíssima que foi publicada pela Record, também li em parceria com a Record, e está sendo lançado ou relançado, eu não sei se esse livro já tinha sido lançado antes, não sei, mas está saindo agora pela Record e eu nem sei falar sobre esse livro, para ser bem sincera. Também é um livro muito íntimo, sabe? É um livro que te envolve pela escrita, mas que vai falar muito sobre a intimidade feminina, sobre uma questão que a personagem, a Marta, possui com a sua mãe, possui com o abandono, ela vai em busca
da tua felicidade, das suas questões íntimas, ela procura uma coisa que a satisfaça a todo momento. E eu não sei falar sobre esse livro, para ser bem sincera, não sei. É um livro que você só sente, sabe? Eu sinto que eu li esse livro e eu não pensei tanto, eu só senti. Só senti a palavra da Elisa Lispector me tocando, me sensibilizando. Eu marquei muitas coisas e eu também conversei muito com o livro. Então, isso que pra mim bastou acima de qualquer palavra explicativa sobre a história. Tem um trecho aqui da sinopse que eu vou ler. Elisa Lispector apresenta com originalidade e maestria a angústia de uma mulher que, desejando encontrar sua autonomia, caminha em direção ao próprio isolamento. A partir dos ciclos de recomeços de Marta, esta poderosa narrativa aborda temas considerados difíceis como o desamparo, a solidão, liberdade, mas que constituem a cerne dos sentimentos humanos. Então, não preciso dizer mais nada, eu acho que esse trecho resume bem o que o livro passa. E eu li num momento muito gostoso da minha vida, porque eu sempre falo para os meus pacientes de aproveitar a sua própria companhia. Então, sair e tomar um café sozinha, fazer coisas sozinhas, como ir na academia, ir no shopping, coisas nesse sentido. E eu coloquei isso em prática, né? Então eu pensei, poxa, eu falo tanto para os meus pacientes que eu preciso fazer isso também. Então eu li esse livro no momento em que eu estava sozinha, comendo, tomando um suco de laranja maravilhoso e ouvindo uma música. Então eu conversei muito com a história, porque aí a personagem buscava felicidade em outras pessoas e não nela, e eu ficava mulher. Vai viver, vai fazer uma coisa por você, sabe? Enfim, é isso. Recomendo também. Eu acho que é Ellie Spector, né? É a irmã, então não tem mais o que falar, só sentir. O último livro que eu li no mês de março foi História das Sensibilidades, que eu li em parceria com a editora Unesp. Esse livro, ele vai se utilizar da antropologia, da história, da psicologia, da filosofia, da sociologia, até mesmo da psicanálise, para explicar como as emoções podem se modificar dependendo do contexto histórico. Então, aqui ele vai falar sobre a Antiguidade Romana, sobre Idade Média, Iluminismo ao Romantismo e Primeira Guerra Mundial. Obviamente, também irá falar sobre o presente, né? Também sobre neurociências afetivas e demais coisas. É um livro de não ficção, teórico, mas apesar disso eu achei a escrita muito fluida. Eu pensei que seria mais embaçada, mas não. Eu li bem rápido, é um livro bem curtinho também, marquei bastante coisa. E foi bem interessante eu entender um pouquinho mais sobre a história das emoções e como elas realmente podem se modificar. Então, por exemplo, a melancolia não é a mesma de hoje em dia. E outros sentimentos seguem a mesma lógica. Então a gente também percebe como a Igreja Católica teve influência nas emoções, nessa questão de pecado e de controle, de certa forma. Então foi bem interessante ler e compreender como as emoções são fluídas. Acho que para mim foi importante ler esse livro enquanto psicóloga para entender como as emoções podem se modificar dependendo do contexto sociocultural e histórico da pessoa que está ali no consultório falando sobre como ele se sente. Então depende muito do ambiente, entendendo o que aquele sentimento faz por ele, como ele reage a determinadas coisas que ele está sentindo de acordo a como ele aprendeu e como foi ensinado para ele mesmo, como se sentia, como se comportar frente à raiva, à frustração, à tristeza, à alegria e demais sentimentos. Então, eu acho que me trouxe muita clareza nesse sentido. Entretanto, eu preciso fazer um adendo aqui. Quando a gente vai ler um livro de não ficção sobre psicologia, a gente precisa diferenciar o viés em que aquela perspectiva está sendo trazida à tona. Então, numa matéria do mestrado, eu aprendi sobre esse mapa aqui. Não sei se vai dar para ver direito, mas quem ficar curioso, me manda uma mensagem que eu mando uma foto melhor sobre. Mas é um mapa epistemogenealógico do conhecimento ocidental. Então aqui tem um risco que divide a fase lunar da fase solar.
tá? A fase solar possui estudiosos como Foucault, Lévi-Strauss, Popper, Marx, Locke, Bacon, Copérnico, Galileu, Tomás de Aquino, os sofistas e demais pensadores. Ela ocorre através da dedução. Então, tudo é passível de conhecimento. E o que ainda não é conhecido é porque a ciência ainda não conseguiu alcançar aquele conhecimento. Então, ainda não chegou naquilo. A fase lunar tem pensadores como Jung, Habermas, Nietzsche, Merleau-Ponty, Heidegger, Spinoza e alguns pré-socráticos, Pitágoras, Tales de Mileto e tudo mais. E aqui se encontra a psicanálise. Tem o Rousseau e o Hegel também. A fase lunar parte de um pressuposto indutivo. Então, há coisas que a gente não vai conhecer. Tem coisas que a gente não vai conseguir acessar por conta da natureza humana. Então, você percebe que são dois lados diferentes que se contrapõem. Um você consegue acessar, mas a ciência ainda não conseguiu, está lutando para. Do outro lado, não vamos conseguir acessar porque a natureza humana é assim. Então, quando eu leio alguma coisa sobre a psicanálise, principalmente quando a psicanálise faz uma crítica à cognitiva, que é a parte em que eu faço parte, eu sempre lembro desse mapa aqui. Por quê? Porque para a fase solar, para a fase dedutiva, a fase lunar não vai estar muito certo. E para a fase lunar, a fase solar não vai estar muito certo também. Então, é algo um pouquinho complexo, sabe, de entender, mas depende muito do pressuposto em que você está inserido. Não sei se ficou claro, porque pra mim é difícil explicar isso. Mas por que eu tô falando isso? Porque quando eu li História das Sensibilidades, tinha algumas coisas que eu fiquei... falseável ou não, indutivo, dedutivo. Eu refleti sobre isso porque o livro faz uma crítica à neurociência, como se a neurociência generalizasse as emoções e como elas agem, sendo que a proposta desse livro é compreender o contexto histórico, sociocultural. Então, esse livro faz uma crítica à neurociência, o que me incomodou, obviamente, mas aí eu fiz essa separação com base nesse mapa e eu entendi de qual pressuposto esse livro partia. E a partir do momento que eu entendi qual o pressuposto, eu fiquei mais, ok, é isso então. De qualquer forma, é um livro bem interessante. Eu acho que explicar a ciência, explicar a psicologia é tão complicado às vezes, porque depende. E é isso, depende. Aquela famosa frase. O último livro que eu queria mostrar é Jane Eyre. Eu li 371 páginas de Jane Eyre no mês de março. E, infelizmente, eu não consegui terminar. Eu queria muito ter terminado, mas vai ficar para abril. De qualquer forma, eu sinto que eu li bastante. Eu tô muito feliz por isso, porque eu tava com medo de ler esse livro, pra ser bem sincera, porque eu tava com bastante expectativa. Então eu ficava pensando, meu Deus, e se a minha expectativa não for alcançada? E, na verdade, esse livro tá ultrapassando as minhas expectativas. Eu tô gostando bastante desse livro. Eu tô achando a escrita da Charlotte Brontë muito fluida. Tem umas passagens bem importantes, principalmente quando a Jane Eyre decide afrontar o Sr. Rochester, afronta também a posição da mulher, em que muitas vezes ela é submetida, e eu achei isso muito legal. Tem uma passagem aqui, quando ela tá falando com o Sr. Rochester, deixa eu ver se eu acho, mas eu achei genial, fiquei, menina. Tem uma parte em que o Sr. Rochester fala: Jane, isso é cruel, isso é perverso, não seria perverso me amar. Daí a Jane fala, seria perverso lhe obedecer. Assim, é uns fechos que ela dá no Sr. Rochester que eu acho tudo, porque o Sr. Rochester me dá uma raiva, mas uma raiva. E tem uma parte aqui, ele sempre ameaça que vai bater, ameaça que irá ficar muito furioso e irá fazer uma loucura por conta da Jane Eyre e do que ela está falando. E eu fico, meu Deus, o homem se toca, que coisa chata.
Enfim, é isso. Então, esse livro eu li metade no mês de março e irei finalizá-lo em abril. Então, essas foram as minhas leituras do mês de março. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de curtir, de comentar, de compartilhar o vídeo. E comente aqui embaixo quais foram as suas leituras do mês de março. Tchau, tchau!